Oi, Gê, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Karine, que bom te ver aqui. Bem-vindas. Vamos esperar as pessoas irem chegando. Oi, Rosali, bem-vinda. Oi, Nadi. Oi, Gili. Que bom que vocês estão aqui em mais uma terça-feira. Vamos conversar. Oi, Neco. Oi, Patrícia. Bem-vindos. Vamos falar sobre essa relação de pais e filhos. Alguns aí já me mandaram algumas perguntinhas, né? Mas compartilhem aqui quem é pai e mãe, quais as dificuldades aí, que passa o que passou e quem pretende entrar para esse mundo, se tem medo, né? Qual é o medo, quais são as angústias, enfim. Dessa relação que é a relação mais importante que nós temos, né? Que é a base para todos os nossos futuros relacionamentos. Relação pais e filhos. Mandem aviãozinho aí para convidar as pessoas para a gente falar sobre essa super relação. Que pode ser muito saudável, mas que também pode ser muito tóxica, muito disfuncional para o sistema e para a autoestima da pessoa que está ali, né? Do filho, no caso. Vamos esperar só mais um minutinho, se bem que já são 8h05, né? Bem-vindo quem tá entrando agora. Mandem coraçãozinho aí, gente. Mandem aviãozinho. E vamos lá, né? Então, gente, tem muita coisa sobre essa relação. Pais e filhos, mas eu vou conduzir mais para o que as perguntas trouxeram, que está relacionado a disfunções mesmo, a relações familiares que são tóxicas e que geram aí um buraco, né, um vazio muito grande nas crianças, nos adolescentes, enfim. Karine, meu maior medo é criar traumas das minhas meninas. Não tem como a gente crescer e se desenvolver na personalidade sem traumas, tá? Mas o fato de você ter medo de criar traumas já é a tua vantagem, porque isso vai te trazer cada vez mais para a consciência, né? Cada vez mais para a autopercepção, para a tua autocrítica, para você se analisar o que você está fazendo de mais, o que você está fazendo de menos. Então, transforme o medo que você tem em criar traumas em uma vantagem, tá? Em algo positivo para você, em uma possibilidade de você se analisar, tá? Porque não tem como a gente crescer sem traumas. Não tem jeito. E a gente, como pai e mãe, vai errar sempre tentando acertar, né? Mas vamos errar, porque nessa relação aí de pai e filho, nós temos que rever a nossa relação com os nossos pais para que a gente não reviva muitas coisas com os nossos filhos, tá? Ninguém sabe, né, como é ser pai até que você é pai e mãe de alguém. Então, você se constrói junto com aquela criança, né? Você se percebe ali junto e isso é muito difícil, isso é desafiador, né? Tem muitos momentos aí que com certeza
a gente se pergunta, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? Será que esse é o caminho, né? Mas a gente tem que pensar que quando a gente para com essa dúvida, quando a gente reflete sobre isso, né? Quando gera essa dúvida, isso é um bom sinal, tá? Isso é sinal que você abre as possibilidades para você rever o teu comportamento. Porque, né, a gente vai falar aqui sobre pais tóxicos, sobre mães narcisistas. Esses pais, eles não param para rever seus comportamentos. Eles entendem que tudo aquilo que eles fazem é 100% certo, não vai dar errado. E se der errado, a culpa é do filho. É porque o filho não aproveitou o suficiente. É porque o filho não seguiu todas aquelas regras, aquelas ordens, aqueles controles, enfim, tá? Então isso é muito bom quando a gente para e, né, e fica refletindo sobre as nossas atitudes, é excelente, tá? Não tem manual, né, de instrução, não tem uma forma mágica pra gente educar bem. A gente vai seguindo aí os caminhos, coisas que a gente sabe, né? Eu acho que conhecimento é muito importante. Hoje a gente tem isso muito espalhado, então tem muitos livros muito bons sobre o desenvolvimento da criança, porque isso vai poder já vai te norteando para algumas coisas, né, sobre como é o desenvolvimento da criança, quais são as necessidades que ela tem, enfim. Então a gente tem que buscar todas essas informações, a gente tem que aproveitar tudo isso, né, para que a gente vá construindo o nosso caminho, tá? Com aquilo que a gente recebeu dos nossos pais e que a gente tem que reavaliar, a gente tem que rever. Alvin, não mexe aí. A gente tem que rever o que nós recebemos, se aquilo realmente cabe na nossa relação com os nossos filhos, né? Porque são tempos diferentes, são gerações diferentes, as necessidades das crianças de hoje são diferentes. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se reavaliando, tá? Para quem entrou depois, Geni, Tati, Ana, Fernanda, Lucena, obrigada pelo carinho aí de Pernambuco, Fernanda. Como amenizar traumas de crianças que se deparam com a separação dos pais? Tá, podemos falar sobre isso também. Oi, Rafa, Curitiba. Oi, Joe, meu professor de dança maravilhoso, que eu tô morrendo de saudade. Então, assim, gente, não tem... Esperem só um pouquinho que o meu cachorro vai comer toda a cola aqui do meu filho, peraí. Alvin, não pode. Ai, já comeu, né? Pronto, voltei. Desculpa, olha, já comeu o pincel do Luca. Faz parte, né? Quem tem cachorro aí, sabe. Vamos lá, adolescente em casa, tá. Então, vamos lá. Quem entrou? Sandra, bem-vinda. Então, o que a gente espera, né? É que com todas as nossas dúvidas como pais, que com todas as angústias que a educação de uma criança gera, né? Com todos os desafios que envolve, a gente espera que o ambiente seja funcional e saudável, tá? Nas suas oscilações, nas dúvidas, nos erros, mas que seja funcional e saudável. Tem que aliviar essa culpa, tá? De que a gente vai errar sim, né? Freud sempre falava, por mais que você tente acertar, você vai errar, ainda que você tente acertar, você vai errar. E os traumas irão aparecer ali, porque cada pessoa, cada serzinho ali em desenvolvimento, cada criança, ela internaliza os pais de formas diferentes. Então, aquela coisa que às vezes os pais falam assim, nossa, mas eu criei os filhos da mesma forma, como que um saiu desse jeito, como que o outro saiu do outro? Porque cada criança internaliza tudo aquilo de acordo com o seu psiquismo, de acordo com
a construção da sua personalidade que já vem vindo, né? Desde o nascimento, com todas as crenças inconscientes que a gente já traz, né? Dos nossos pais, avós, enfim. Então, não tem como a gente educar igualzinho todos os filhos que a gente tem. Até porque cada filho também nos pega em idades diferentes, né? Como pais e mães. Então, eu com 24 anos sou diferente de eu tendo o meu segundo filho com 28, o meu terceiro com 35. Sempre vai ter uma diferença nisso, tá? Me perguntaram aqui sobre preferência. Se existe a preferência de filhos, tá? Eu não uso a palavra preferência porque preferência gera uma disputa e gera uma rivalidade entre esses irmãos, tá? Mas existe sim a identificação, existe a afinidade e não há problema nenhum, tá? Eu ter mais afinidade com um determinado filho do que com outro, desde que isso não gere uma relação tóxica, desde que aquele filho que eu não tenho tanta afinidade, eu não passe a excluir ele, ou a criticar ele, a desqualificar ele porque ele é diferente de mim, tá? E nessa questão da afinidade também tem algo bem importante pra gente analisar, que quando tem algo num filho que eu me irrito muito, que eu sinto que tem uma barreira ali, uma distância, sabe? É porque pode ter muita coisa minha, muitas sombras minhas que eu estou vendo naquela criança. E aí, como aquilo é ruim pra mim, eu crio esse bloqueio com a criança, tá? Porque aquilo que eu tô vendo na criança não é dela, é meu. Então, aquela criança que é reclamona, nossa, essa criança só reclama. Tá, mas isso tá me incomodando? O que tem dentro de mim de reclamona também, tá? Porque os nossos filhos, eles aprendem, né? Por modelo e por transmissão psíquica. Comportamentos, crenças, enfim, e eles vão repetir, né? A família ali é a base de tudo, né? É o que vai servir de matriz para todos os relacionamentos futuros. Então, essa questão de preferência... quem tem essa dúvida aí, pensa mais na questão da afinidade e se tem algo que você está sentindo que está gerando um desconforto na relação com algum filho, tenta fazer essa análise, tá? O que tem teu ali que você não está dando conta de lidar e está te irritando muito na criança ou no adolescente, né? Porque daí a fase da adolescência é bem desafiadora também, né? Às vezes aquilo que você... fez, os comportamentos que você tinha e que hoje você não aprova, mas aí você começa a ver nos teus filhos e isso, ao invés de você acolher, você acaba entrando no embate, então aí acaba se perdendo muito canal de comunicação, né, e de ajuste na família, tá? Famílias com pré-adolescentes e adolescentes aí dos 11 para cima precisa de muito ajuste, tá? A família toda precisa se reajustar, precisa encontrar novas formas desse sistema funcionar, porque o adolescente está ali para ele reafirmar, né? Começar a afirmar e reafirmar a cada ano a sua personalidade, e isso é muito bom, tá? É importante que o adolescente faça isso, né? A questão dos questionamentos, dos enfrentamentos. Isso é importante, por isso que os pais eles precisam ter essa flexibilidade para ter muita conversa e ver o que é que pode ser negociável, tá? Tem que ter a lista do que é negociável e do que é inegociável, isso desde criança, ótimo que a gente faça isso, mas na fase da adolescência é muito importante, tá? De acordo com as crenças e os valores de cada sistema familiar. Então, às vezes, né, no consultório os pais perguntam, façam isso, tá? O que é que dentro do sistema de vocês é inegociável e o que é que vocês como pais podem flexibilizar, o que é que vocês podem negociar, o que é tolerável, o que vocês podem fazer de diferente daquilo que vocês receberam, né? Porque não dá para querer que a educação seja a mesma. Eu ainda escuto, né, muitos falando assim, mas
eu cresci assim e deu certo, porque meus pais fizeram assim. A gente tem que cuidar com isso, tá? Porque senão a gente acaba caindo num território bem perigoso aí, de deixar de olhar para a demanda desse novo adolescente e ficar preso lá nas demandas do meu eu adolescente, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Adolescente agora mais cedo e como às vezes fica difícil negociar. Adolescência mais cedo, sim. A adolescência está mais precoce por conta aí do tanto de informação que as crianças estão sendo expostas. E daí entra numa outra questão aí que a gente já falou bastante aqui nas lives, que a gente como pai e mãe tem que limitar o uso de celular, de TV, de videogame, esse YouTube aí que tem muita coisa, então tem que estar atento, ver o que tá olhando, né? Tem crianças que passam o dia inteiro na frente disso. Em algum momento isso vai ter um efeito negativo, tá? Porque é muita informação, realmente, Geni, é muita informação. E a estrutura psíquica não comporta tudo isso, tá? Então acaba gerando uma confusão. Os pais têm que reavaliar, tá? Quando chega para mim no consultório uma demanda de criança ou de adolescente, eu não atendo só a criança ou adolescente, sempre faço um trabalho familiar, porque não vejo como não mexer no sistema, tá? Só que muitos familiares acabam não aderindo à terapia justamente por conta disso, tá? Porque eles querem que a criança vá até o consultório, o adolescente, e que o psicólogo mude aquela criança, sem que os pais tenham que mudar nada, sem que os pais tenham que mexer em nada. E na minha prática clínica, não vejo como isso acontecer, tá? Então a gente tem que estar sempre revendo e os pais precisam rever muitas coisas aí, né? Limitar o tempo com certeza, tá? Sobre uma perguntinha que tem aqui. Oi, para quem tá entrando, bem-vindo. Estamos falando sobre relação pais e filhos. Tem uma pergunta assim, ó. Filhos e pais muito dependentes um do outro. Chega uma hora que precisa seguir a vida adulta. Isso aqui já junta a gente com outras perguntas relacionadas a pais tóxicos. O que acontece? Vou passar algumas características, tá? Sobre... Eu ouvi que não era a filha que precisava de terapia. E nem eu, porque já faço. Sim, acontece, tá? E às vezes todo mundo some da terapia, às vezes é uma pessoa que precisa, né? Um integrante, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, enfim. E aí acaba não tendo essa adesão, então o sistema, né? Tem suas perdas, né? Vai ter que encontrar um outro jeito de lidar com aquilo ali, mas é realmente, Rafa, desafiador aí. Muitas pessoas ainda não estão preparadas para essa intervenção familiar que, no meu ponto de vista, hoje é a que mais precisa, né? Então, relacionamento, pais tóxicos, gente. A gente poderia fazer uma live só sobre isso, tá? Eu vou passar algumas características essenciais para vocês se perceberem, irem entendendo, tá? Que se vocês não se identificam nisso, significa que vocês estão no caminho das relações saudáveis e funcionais, e é isso, tá? Sempre. Relacionamento saudável e funcional não é relacionamento perfeito, tá? Aliás, a perfeição tá justamente nos pais tóxicos e narcisistas, que exigem muito desses filhos, que precisam ser os melhores em tudo, que cobram isso. E tem uma coisa nos pais tóxicos que é muito... gera uma confusão muito grande, que são as ordens contraditórias. Então, ao mesmo tempo que esses pais, eles cobram, você precisa ser o melhor, quando esse filho consegue e apresenta o resultado, a informação que vem depois você não fez mais do que a sua obrigação. Então, isso gera esse tipo de ordem, causa muita confusão emocional e psíquica, tá?
Porque existe uma demanda para fazer algo e depois que eu atinjo esse algo, isso é desqualificado, isso é desvalorizado, tá? A criança ou adolescente, ele vai crescendo com uma sensação de que ele nunca é suficiente, de que ele não agrada os pais, então se ele não agrada os pais, ele não agrada mais ninguém, tá? Aí vem a questão que a gente já falou aqui da carência, né? Que não dá conta de lidar com tudo isso, porque se eu não agrado os meus pais, se eu não sou suficiente para os meus pais, para quem mais eu vou ser, tá? Sempre pensando que a relação pai e filho é a base de todas as outras relações. Então, aquilo que eu estabeleço nesse campo, eu vou projetar nos próximos. Então, se eu vou crescendo com a informação de que eu não sou suficiente nesse sistema, a informação que vai ficar na minha cabeça, que vai gerar uma crença limitante, é que eu não sou suficiente em nada, que eu não sirvo para nada, que eu não sou útil, que eu não tenho capacidade, enfim, tá? Pais que tratam assim, que uma hora exigem uma coisa de um filho, então, você tem que fazer tal e tal coisa porque você já tem idade, e em algum outro momento, não, você não tem idade para isso, você ainda é criança. Então, essas informações contraditórias estão muito presentes nas relações dos pais tóxicos, tá? Por exemplo, o que também está presente é quando os pais, eles compartilham ou eles despejam conteúdos pessoais com os filhos, né? Falam da vida deles, sobre o relacionamento conjugal ou sobre, enfim, situações da vida deles, como se aquelas crianças, aquele adolescente, isso acontece muito com adolescente, né? A mãe quer que a filha seja confidente dela, e daí ela começa a jogar um monte de conteúdo pessoal que não existe maturidade emocional para isso, então isso já gera um peso, tá, para esse adolescente. E aí em algum outro, ou seja, a mãe coloca ela ali num patamar onde ela não alcança, que é o lugar de adulto, tá? Ela tá aqui, né, no adolescente, a mãe coloca ela lá no lugar de adulto. E aí em algum outro momento que esse adolescente, ele pede alguma coisa, a mãe rebaixa ele lá pra criança. Não, você é muito criança pra isso, enfim, você não tem idade. Então tem que cuidar com essas informações, tá? Contraditórias. Outro ponto muito presente são as comparações, tá? Comparação com primos, comparação com irmãos, comparação com amigos. Sempre o outro é melhor, sempre o outro faz bem feito, você não aprende, você faz tudo errado, olha o seu irmão, como ele é inteligente, como ele é isso, como ele é aquilo. Ou seja, oi Cris, bem-vinda. Oi Pétria. A comparação, ela mina a autoestima daquela criança e daquele adolescente, porque também reforça a crença de que nunca é bom o suficiente, sempre tem alguém melhor, tá? E acontece, né, entre irmãos aí com bastante frequência, né? Por que você não faz igual o seu irmão? Por que você não estuda lá? Sua irmã tá lá estudando, lendo. Às vezes os pais fazem isso como uma forma de incentivo, assim, né? Olha lá como isso é legal, enfim. Só que se isso acontece de uma forma frequente, repetida, e com um tom de desqualificação, isso é perigoso, tá? Porque a criança não entende que aquilo ali tá sendo um incentivo, o adolescente não entende, ele entende que nada que ele faz é bom. E aí isso pode gerar totalmente aquela desmotivação de, então eu não faço mais nada, né? Nada do que eu faço tá bom, então eu não faço mais nada. Aí já se cria um outro problema no sistema familiar, tá? Além de criar rivalidade, né? Entre os irmãos, daí disputa, enfim. Isso é muito ruim, porque a gente não pode igualar necessidades, né? Tem que ter um entendimento que cada filho tem as suas fraquezas,
tem as suas fortalezas, tem os seus desejos, tem os seus erros, tem os seus acertos, tem as suas necessidades. Então, a gente tem que aprender a olhar cada filho de acordo com a sua necessidade. Por isso que, né, o que a gente falou antes, não tem como você educar exatamente igual, porque cada filho vai ter uma necessidade. E a gente precisa estar atento a qual é a necessidade, né? Às vezes eu tô ali tentando de um jeito que eu fiz com o filho anterior e deu certo, e agora não tá dando certo, não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Será que essa é a necessidade daquele filho, né? Será que aquele ali é o canal que essa criança tem? Porque a gente tem que criar canais, né? Com os filhos, caminhos, pontes. E aí cada um vai ser de uma forma, tá? Outra coisa dos pais tóxicos é que eles não dão apoio, mas eles também não querem dar autonomia para os filhos. Então, assim, eles não querem que saia de casa, porque existe dentro deles algum sentimento ali de uma impotência, de uma insegurança, de um fracasso. Boa noite, Eliana, bem-vinda. Enfim, algum conteúdo mal resolvido desses pais, que eles não querem dar autonomia para os filhos, eles não querem que vá embora de casa, tá? Vamos pensar aí já na fase da adolescência indo para adulto jovem ali, né? Dos 18 aos 20 e pouquinhos anos aí. Então, não quer que saia de casa, mas deixa claro que a casa é minha, a regra é minha, a comida aqui sou eu que trago. Como que são as frases? Agora esqueci as frases, mas assim, deixa claro aquela coisa de que eu não quero que você saia daqui, tá? A informação que fica é assim, eu não quero que você saia daqui, mas aqui é do meu jeito, a casa é minha, sou eu que ponho comida nessa mesa, e aí você segue o baile como eu quero. Isso é muito dos pais narcisistas, tá? Tem que ser do jeito que os pais querem. Senão, você se torna um filho ingrato, tá? Mães narcisistas. É difícil a gente falar isso, né, gente? Porque a gente tem toda a questão da cultura da sociedade que, assim, mães significam carinho, afeto, acolhimento, proteção, atenção e, enfim, na maioria dos casos é assim, de um jeito ou de outro, cada um com suas particularidades, mas é assim. Mas temos também as mães narcisistas, tá? Que tem aí um transtorno narcisista e que gera traumas, assim, muito grandes, tá? Gera culpa, gera confusão, gera um vazio imenso no psiquismo daquela criança e daquela adolescente, tá? Porque eu te amo quando você faz o que eu quero. Quando você não faz o que eu quero, é porque você não me ama, é porque você não dá valor pro que eu dou, porque eu faço tudo por você e você me agradece desse jeito, porque você é ingrata, porque você não dá valor. Então, as mães narcisistas, elas colocam muito a culpa, tá? A culpa no filho. Existe muito a questão da mãe narcisista relacionada à filha, tá? Porque existe uma projeção aí que ela faz de todos os seus fracassos, de tudo aquilo que ela gostaria de ter sido e ela não foi, ela projeta totalmente na filha mulher. E aí, quando essa filha mulher consegue alguma coisa que ela queria muito, ela desqualifica totalmente, tá? Ou ela fala que é tudo mérito dela. Porque você só conseguiu porque eu sou sua mãe, você só conseguiu porque eu fiz tal coisa, porque eu ajudei, porque você tem a minha genética. Enfim, tá? É uma situação bem delicada. Mães narcisistas é um tema, assim, difícil até da gente lidar, porque você tem que ter esse olhar aí sobre o que é esse papel de mãe que a gente entende e que essa mulher vai para um outro lado, tá? De realmente fazer sofrer.
Mas lógico, né, gente, é um transtorno, então ela não faz isso porque ela quer conscientemente, mas existe toda uma deturpação da personalidade dela que faz ela agir desta forma. Então também tem que olhar para essa mulher, né, para o sofrimento interno que essa mulher tem, tá? Perguntaram se mães narcisistas são filha de pais narcisistas. Não necessariamente, tá? Pode ser que ela tenha crescido num ambiente familiar muito saudável, em que teve carinho, afeto, proteção, acolhimento, enfim. Mas ela desenvolveu esse transtorno mental, tá? Então, uma coisa não prediz a outra. Outra coisa dos pais tóxicos é que eles usam os segredos, eles querem que você conte pra eles o que tá acontecendo na sua vida, né? Compartilhe, eles se queixam disso, você não me conta e tal. Mas quando o filho conta, aí esse pai, essa mãe vai lá e usa contra eles, ou fica zombando, né? Tirando sarro. Então, a confiança é totalmente afetada e fica bem fragilizada. Esse adolescente, ele cresce com a informação que ele não pode confiar nos adultos, ele não pode confiar nas pessoas, né? Porque, teoricamente, aquele que eu mais poderia confiar, meu pai, minha mãe, faz isso comigo. Então, se meus pais não são confiáveis, pessoas nenhumas serão, tá? Sobre os filhos, seguirem a vida. Isso, gente, Então vamos pensar que filhos de pais tóxicos terão dificuldade em seguir a sua vida, tá? Em alcançar a sua autonomia. Porque vão estar sempre nesse jogo de que eu posso, não posso, de que eu vou estar sendo ingrato, eu vou estar abandonando eles, eu vou estar deixando agora para trás, depois de tudo que eles fizeram, como que eu vou sair daqui? Enfim, tá? Esse conflito é muito grande. Mas, sem que seja uma família de pais tóxicos, tá? Existem algumas disfunções nas relações familiares, que aí é a superproteção. A gente já falou aqui na live da rejeição, que a superproteção ela é tão prejudicial quanto a negligência, tá? Porque gera a ferida da carência. Por quê? Porque aqueles pais que superprotegem com a intenção do amor, do carinho, do cuidado, de evitar que esse filho sofra, está passando a informação inconsciente para essa criança de que ela é incapaz de seguir a vida dela sozinha, que ela é incapaz de resolver os problemas dela sozinha, que ela precisa sempre de alguém por perto. Então, lembra que naquela outra live eu comentei sobre a menina ali, sei lá, já tá na faculdade, mas ela não consegue fazer nada sozinha. Se ela vai dar uma caminhada, ela precisa de alguém. Qualquer coisa que vai fazer tem que ter alguém. Muito provavelmente teve pais super protetores, né? Que querem o quê? Querem evitar que o filho sofra. Lógico que a gente, como pai e mãe, não quer que o nosso filho sofra. Mas a gente não tem como. Primeiro que a gente não tá no controle disso, né? Nós temos um limite também de proteção real. Só que muitos pais não entendem o limite de proteção real. Eles acham que eles são onipotentes, onipresentes, que eles sempre vão estar ali para proteger esses filhos de todas as dificuldades. E isso, além de não acontecer, né? Porque não vai de forma alguma acontecer, gera nesses filhos a crença da incapacidade. Então, o que eu sempre trago a reflexão, que assim, hoje a gente vive num mundo em que os filhos estão saindo da adolescência tardia, né? Que não tá terminando aos 18, ela tá avançando e tem adultos, adolescentes em casa, né? De 20, 24, 25, 26 anos, 27, 30, 35 anos, que estão ainda
na casa dos pais. Sob qual condição? Por que isso está acontecendo? Por que para alguns acontece isso hoje de uma forma muito mais intensa do que lá há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Por quê? Os pais, eles não querem que realmente os filhos sofram por muitas coisas que eles sofreram. E aí eles vêm com um discurso que é um discurso carinhoso, tá? Que é um discurso do cuidado que é assim, para que você vai sair de casa se você tem tudo aqui? Para que você vai passar necessidade se você tem aqui um lugar para morar, se você tem comida? Para quê? Vocês já viram alguém ter sucesso na casa dos pais, gente? Comecem a analisar as pessoas que vocês conhecem. Aquela pessoa, ela vai ficar circulando no fracasso, porque enquanto eu, como ego adulto, estiver na casa dos meus pais, o que vai predominar é o meu eu criança, porque esses pais que fazem esse movimento de superproteção, eles inconscientemente eles enxergam só o eu criança de vocês. Então o que acontece? Criança não vai ter sucesso na profissão, criança não vai ter sucesso num relacionamento amoroso, porque não cabe, né, no universo da criança. Então, pais saudáveis, pais funcionais empurram os filhos para o mundo, para que eles passem sim por dificuldades. Lógico, né, gente? Não tô falando pra teu filho não tem nenhum emprego, você vai pôr ele embaixo da ponte porque ele tem que sofrer. Não é isso. Mas os pais empurram para a vida no sentido de que vai lá, vai testar, vai ver o mundo como é, que você consegue dar conta. E se algo de muito ruim acontecer, eu vou estar aqui, a gente vai te dar um suporte. Isso é saudável, isso é proteção. É quando você empurra o teu filho para o mundo, mas você dá o suporte de que, ó, se algo der ruim, você volta aqui e a gente revê, tá? Só que hoje em dia, os pais não querem que os filhos passem por dificuldades financeiras. Por que você vai lá pagar aluguel? Por que você vai não sei o quê? Se você tem aqui, você tem onde dormir, você tem o que comer. Pra quê? Vai estudar. E aí? Mal sabem esses pais que eles estão prejudicando e muito a vida desses filhos, porque eles vão ficar no fracasso, tá? Ou vai ser o fracasso na profissão, ou vai ser o fracasso no relacionamento afetivo, que é o que tem quando a gente vai para o mundo adulto, né? Quando a gente entra no universo adulto, é isso, né? São esses dois campos que a gente vai buscar. Relacionamentos familiares a gente já tem, amizades nós já temos, porque esse universo se constrói ali na fase da adolescência. Quando eu saio para o mundo adulto, eu vou para o mundo da profissão e o mundo das relações afetivas, amorosas. Se eu tiver ali, algo vai empacar, tá? Então, às vezes, chegam os jovens no consultório, com seus 20 e poucos anos, insatisfeitos, angustiados, ansiosos, depressivos, porque a vida não vai pra frente, porque nada dá certo, porque eu faço uma faculdade e não deu certo, porque eu tento um trabalho e não dá certo, porque eu não ganho dinheiro, porque nenhuma entrevista acontece, porque eu não dou certo com nenhum relacionamento. E aí? Você tá paralisado na casa dos seus pais. Você está ali como uma criança. Então você tem que sair, tá? Aí as pessoas perguntam, teve uma pergunta aqui, como sair de um relacionamento, como lidar com pais tóxicos? Gente, quando se tem mães narcisistas, pais tóxicos e se é criança, é muito difícil, tá? Porque essa criança ela não tem condição psíquica nenhuma de lidar com isso, né? De entender tudo isso. Então a gente tem que torcer para que esses pais vão se percebendo, para que algum familiar perceba e vá dando alguns toques, para que isso, quem sabe, mude um pouco, tá? Mas não tem muito o que a gente fazer, porque são esses pais que estão totalmente no comando ainda. Quando são adolescentes, a gente já consegue lidar um pouquinho mais,
tá? Sobre ir colocando alguns limites, sobre trabalhar a base da autoestima para que entenda que aquele é um funcionamento dos pais, mas que não significa que tenha que ser a verdade interna deles, para que eles então que eles criem uma blindagem emocional sobre as desqualificações, as humilhações que passam, as comparações, enfim, tá? Quando o adolescente chega num consultório, numa situação dessa, que às vezes vem por outras situações, né? Então dá para fortalecer, por exemplo, numa terapia, o adolescente. Agora, se você já entrou na vida adulta, você precisa criar a sua autonomia. Se não te deram base para isso, você tem que criar a base a partir de agora, tá? Porque é aquela frase, não importa o que fizeram de você, importa o que você faz com o que fizeram de você, que é a frase do filósofo Sartre. Então, não importa o que fizeram de você até agora, vá atrás da tua vida, crie condições, tá? Seus pais vão falar que não é o momento, que pra que tudo isso? E como você foi criado nisso, todo esse sistema, lógico que vai te gerar insegurança, porque a insegurança já faz parte, né, de você, desse sistema. Mas entenda que você é a única pessoa que vai poder mudar isso, porque não adianta você esperar que os seus pais mudem, tá? Eles estão ali do jeito deles, do jeito que eles entendem, do jeito que eles podem ser, do jeito que eles querem ser. Enfim, não adianta colocar o foco neles, o foco tem que ser em você, para que o quanto antes você crie a sua autonomia, você crie a sua independência, sabendo que você vai passar por frustrações, sim, que você vai passar perrengue, que você não vai ter tudo que você tem para comer na casa da sua mãe, que você não vai ter todas as mordomias, as coisas boas que tem ali, tá? Mas não adianta você ficar esperando a condição ideal para você sair. Então, é isso que tem que pensar. Qual é a condição mínima para eu sair, ao invés de qual é a condição ideal para eu sair? Porque na ideal nunca vai ter, tá? Para você iniciar a tua vida no mesmo patamar que os teus pais estão te oferecendo, é difícil, tá? A não ser que a gente fale assim, né, de milionários, que daí enfim, tá tudo ali e ainda assim a gente sabe que tem os desafios. Mas em termos de financeiro, tá? Que é a grande preocupação dos pais de hoje em dia, pra que você vai passar perrengue se a gente tá aqui? Se você se percebe nisso, se você conhece alguém que tá aí, se você é mãe, pai de alguém, para olhar isso e entenda que ou você vai pro mundo, porque o mundo não vem te buscar na casa dos seus pais, não. Então você é que tem que ir, tá? E acontece muito entre os jovens, viu? Eles ficam achando que o emprego vai bater na porta dos pais, que o romance vai bater ali e que ali vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Do que eu conheço, tá, gente? Do que eu conheço ao meu redor, do que eu conheço da minha prática clínica, jovens aí chegando nos seus 30, na casa dos pais, sofrem algum ponto de fracasso na vida, seja profissional, seja amoroso, tá? E aí é muito difícil, tá? O que tá por trás disso, inconsciente, né? No funcionamento desses pais que super protegem ou que querem manter os filhos ali. Pode ser que exista uma dinâmica bem disfuncional entre o casal. E esses filhos, e às vezes é um só o escolhido, tá? Que acaba ficando, que acaba paralisando na vida, na casa dos pais, porque existe uma mensagem inconsciente que foi passada para esse filho de que ele é o responsável por manter a estrutura do casal. Então, se esse filho sai, o casal desmonta. E isso é muito grave, tá? Então, pais que projetam suas dificuldades nos filhos, tá? Como sendo eles responsáveis. O peso é enorme, gente, enorme. Então, tem que cuidar com isso, tá? Porque é mais difícil para liberar um filho e outro não? Porque, às vezes, você entendeu
aquele filho como mais frágil. Talvez como desde criança, né? Acontece muito. Foi mais doentinho, ou nasceu prematuro, precisou de mais cuidados, enfim, exigiu mais cuidados de saúde. E aí a mensagem que ficou na cabeça desses pais é que, nossa, é mais frágil. Mesmo que a pessoa, esses pais, eles não falem isso, eles não pensem nisso, tá? Não tá no campo do racional, tá no campo inconsciente. Fica a informação que é mais frágil e daí não libera pro mundo, porque, nossa, será que vai dar conta? Né? Sofreu tanto, foi tão fragilizado. Fica aquela insegurança dos pais, tá? Pode ser por isso. Existem outras dinâmicas também, mas aí a gente teria que analisar o sistema, né? Como lidar com a família quando trata seu filho de forma diferente por ele ser negro? Como ajudar o filho a lidar com essa situação? Bom, então assim, existe o quê? Preconceito, né? Não tem como você mudar a tua família. Então você vai ter que fortalecer a autoestima do seu filho, para que ele entenda que aquilo ali é uma verdade deles e que a verdade interna dele é outra, de que o valor que ele tem diante disso, que não importa o que os outros pensem dele, importa o que ele pensa dele, importa o que você pensa dele, tá? É fortalecer a autoestima junto com ele, tá? É difícil, né? Tem famílias que, assim, familiares que são tóxicos, tá? Às vezes não é só pai e mãe, às vezes é o tio, às vezes é o primo, enfim, que fica nessa desqualificação e aí, assim, dá pra evitar o contato, dá pra evitar, só que a gente não tem como evitar 100%, né? A não sei que seja um familiar mais distante, daí você evita o convívio. Mas ainda assim, você precisa fortalecer a autoestima do teu filho para que ele não entenda aquilo como a verdade dele, tá? O preconceito fala sobre os outros, não fala sobre ele ser negro, tá? O preconceito tá no outro, a dificuldade, a limitação está em quem está falando isso sobre ele, tá? Eu acho que é mais nesse caminho aí teu, tá? Quem tem os pais tóxicos ou as mães narcisistas, é difícil, né? Como é que você vai romper? Se fosse uma amizade tóxica, a gente já falou aqui, amizade tóxica, beleza, você rompe, sai fora e pronto, relacionamento tóxico. Quando é pai e mãe, como que você vai, né, deixar? Não tem como, até porque a gente sabe que existe aí um movimento que nós precisamos fazer de honrar os nossos pais e agradecer pela vida que eles nos deram. Então esse é o melhor caminho, tá? Agradecer pela vida, pelo que eles puderam dar e pelo que eles não puderam dar, porque através disso você pode encontrar a força que você tem de lidar com todos os desafios da vida, porque a vida é cheia de desafios, tá? Então, para que você não carregue o ressentimento, a mágoa, porque isso só vai fazer mal pra você, isso vai travar a tua vida. Então você precisa limpar, né, se liberar de todos esses sentimentos em relação aos seus pais e fazer esse movimento de agradecer a eles. Primeiro você faz mentalmente, quando você sentir que é o momento, você pode fazer isso pessoalmente, tá? Mas agradecê-los pela vida que eles deram, porque isso já foi suficiente, tá? Todo o resto que os nossos pais nos dão é um plus, tá? Que bom que a maioria de nós cresceu, vive num relacionamento familiar mais saudável, tá? Lembrem, no saudável também tem erros, mas Oi, travou aqui? Estão me ouvindo, gente? Pra mim tinha travado a conexão. Tá, se tem coraçãozinho porque tá ok, beleza. Então, nas famílias saudáveis tem sempre a possibilidade da mudança, tá? Da gente ser melhor, da gente fazer melhor, da gente pedir desculpa pros nossos filhos porque a gente errou, porque a gente agiu de uma determinada maneira. Enfim, obrigada, Nádia e Marinês. Então é isso que importa, tá? Pra você que tem medo aí ou que quer construir uma família feliz, né, saudável, funcional, pensa nisso, tá? Sempre a possibilidade de olhar para o erro, reconhecer o erro e mudar aquilo, tá?
E para quem está numa família dessas tóxicas, se fortaleça, porque agora é com você, não tem outro jeito, tá? Vá buscar terapia, vai encontrar a tua força interior, porque você tem, ela foi suprimida, ela foi socada, ela foi sufocada pela toxicidade das relações, mas ela existe aí, então você pode resgatar isso, só você, na verdade, pode resgatar isso. Então, resgatar para você seguir a tua vida o quanto antes, longe do sistema, tá? Para que você possa construir a tua independência e com gratidão ao sistema pela vida, tá? Pelo que eles puderam dar. Entendendo também que eles tiveram as limitações deles, que existe esse transtorno narcisista que gera, tá? Esses pais narcisistas, e que isso sim é muito ruim, mas conseguindo ter esse entendimento. Lógico, né, gente, que isso exige muito trabalho, porque primeiro vem muita mágoa, né, muita raiva, muita frustração, enfim, você vai ter que fazer todo esse trabalho primeiro aí, para depois você chegar nessa fase aí, dessa maturidade, né, dessa evolução emocional, para que você possa olhar os seus pais, apesar de tudo, para que você possa olhar para eles com gratidão e com compaixão pelo que eles passaram também, né? Para que eles tivessem esse tipo de atitude, tá? Mas para quem me pediu aqui, a questão da manipulação, né? Que é tudo isso que faz parte aí desse sistema, tem que sair fora, tá? Tem que sair fora do sistema. Então, para de buscar o momento ideal, a estrutura ideal e vai para o básico. Qual que é o mínimo que você precisa para sobreviver fora da casa dos seus pais, para se manter, tá? Faz os cálculos. O que você precisa? Onde você pode morar? Você pode dividir apartamento com um amigo? Pode morar numa pensão? Independente. Vai fazer alguma coisa, tá? Às vezes é necessário, inclusive, você desviar um pouquinho da tua rota, tá? Sei lá, você não tá conseguindo achar emprego na tua área, desvia, vai para outro lugar para que você possa ter condições de se manter, porque isso vai criar condição de você entrar no caminho do sucesso e daí automaticamente isso vai voltar para você lá na tua profissão. Só que enquanto você ficar aí, não vai acontecer nada, tá? O sucesso não acontece na casa dos pais, tá, gente? Guardem isso, tá? Vocês têm que fazer a vida de vocês. Acho que eu tenho mais uns minutinhos. Tem mais perguntas, gente? Para quem está aí, né, criando ainda filhos pequenos, se permitam errar, tá? E buscar o próximo acerto, tá? Esse é o principal. E encaminhar seus filhos para a independência, para a autonomia. E se você tem medo disso, e se você sofre com isso, corre para terapia para você lidar com as suas carências, com o seu sentimento de abandono, com as suas fragilidades, e não projetar isso nos seus filhos, tá? Para que eles tenham esse caminho livre de seguir a vida deles, de buscar os caminhos deles, né? Porque numa família saudável, o que a gente quer é que os nossos filhos se realizem, que eles sejam felizes. Não atingindo as nossas expectativas. Isso é bem comum, né? Não tem como nós, pais, não criarmos expectativas sobre os filhos. A gente pensa, né? A gente idealiza algumas coisas. Nas famílias tóxicas, a idealização se permanece rígida. Se não encaixou ali, não vale nada. Nas famílias saudáveis, eu percebo que eu criei uma expectativa, eu me frustrei, mas aí eu dissolvo essa expectativa e eu olho para a necessidade daquele filho, e eu aceito as limitações dele e as escolhas, e por aí vai, tá? Para que eles possam realmente ir para o caminho do sucesso, né? Da realização. O sucesso, gente, é realização, né? Oi, Jane, bem-vinda! Então, sem superproteção, tá? Isso acaba com o futuro dos filhos de vocês, tá? Querer privar eles da dor, do sofrimento, não dá. Você tem que ser o porto seguro. Quebrou a cara, volta aqui que eu vou te acolher, eu vou te abraçar.
tá? Não passou no vestibular, não sabe o que você quer fazer, tá em dúvida. Beleza, é um desafio que você tá lidando agora, vem aqui que eu posso te acolher, eu tô aqui para te escutar. Eu vou te ajudar no que eu posso, tá? Mas não ficar querendo antecipar o desejo do filho, antecipar o tropeço do filho, sabe? Porque a gente sabe que é no tropeço, é no erro e no acerto que a gente cresce. E os adolescentes tardios estão aí, não crescem, tá? Não crescem. A síndrome do Peter Pan, que não quer crescer, que não quer enfrentar o mundo adulto, porque tá preso ali, tá? Tem sempre alguém fazendo por ele. E isso é muito ruim, tá bom, gente? Guardem isso para quem tá com filho pequeno ou filho adulto já, enfim, e tá com o filho adulto dentro de casa, empurra ele pro mundo, tá? Vai lá, as crianças, eu, né, vejo muito, assim, pais que a criança começou a andar, a correr, nossa, não deixa a criança correr porque vai cair, vai ralar o joelho. Vai ralar o joelho, mas aí você tá ali pra abraçar, pra passar, né, pra dar o beijinho que sara, pra passar, fazer o curativo. É isso, entende, gente? É isso, na vida adulta também. Manda teu filho pro mundo e fala, se você se machucar, eu tô aqui pra fazer o curativo. E depois vai correr de novo, tá? Essa é a melhor postura que a gente tem que ter e que a gente tem que se trabalhar para ter. Então, se não estamos conseguindo, precisamos buscar em nós o que é que não estamos conseguindo. Muitas vezes a gente precisa, como eu falei lá no começo, rever a nossa relação com os nossos pais, né? E parar de, às vezes, querer buscar algo que eu não tive. Eu acho que o meu filho tá tendo a mesma necessidade que eu e nem sempre é assim, tá? Ó, falei bastante, né? De novo. Acho que temos mais 1 minuto, 2. Não, o Instagram ainda não me mandou. Então temos mais que 2 minutos. Gente, alguma pergunta? Oi para quem tá entrando agora. A live vai ficar salva no IGTV, tá? Então depois vocês compartilhem ela com quem vocês acham que as informações aqui vão ajudar, né? Vão agregar. Obrigada pela presença de vocês sempre aqui toda terça. Oi, Gisele, boa noite. Semana que vem vamos falar sobre relacionamentos amorosos, tá? Mandem as perguntas, porque também baseado nas perguntas de vocês eu vou traçando aí o caminho da live. Karine, obrigada. Que bom que vocês gostaram, que bom que te fez bem. Que vocês possam usar essas informações. Ai, Marinês, não li tua mensagem. Graças a Deus. Sempre tiver tudo, até carro, ganhou. Mas começar a trabalhar cedo e sempre mostrar... Ó, isso é legal. Sempre ganhou, cada um teve seu carro com 18 anos, mas começar a trabalhar cedo e sempre mostramos a dificuldade para ganhar. É que assim, a questão dos ganhos e perdas, né? Que a gente tem que mostrar o lado real da vida. Vai ter muita pedra pelo caminho, a gente tem que... Não tem como a gente ir lá e tirar a pedra da frente deles, né? Porque aí eles vão virar dependentes emocionais, primeiro nossos, depois de outras pessoas. E aí? Né? Nath, que bom que você gostou, espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá? 1 minuto e 20, então, obrigada, gente, gratidão sempre pela presença de vocês, pelas mensagens que vocês me mandam. Nos vemos terça que vem para falar de relacionamentos amorosos, tá? Quando eu abrir a caixinha lá no Stories, vocês mandem as perguntas, caprichem, tá bom? Beijo, até terça que vem, ótima fim de noite aí para vocês. Tchau!